Como vão? Vamos passar a semana? Vamos começar a nossa live dessa semana com um convidado especial. Deixa eu chamar a Celi para a gente começar a conversar um pouquinho, que o tempo passa rápido, né? Celi? Celi já está entrando. Uma delícia estar aqui com vocês de novo. Eu acho muito bom, a gente gosta muito de estar aqui aos sábados com vocês. A Celi está entrando, espero que sim. Celi, vamos? Oi, Celi. Hello? Bom, gente, a Celi já está entrando, daqui a pouco ela está aqui com a gente. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, uma pessoa que vai ajudar bastante a gente nas nossas necessidades agora, né, dessa época que nós estamos tão dentro de casa, com tantos problemas, mas que a gente está superando dia a dia e vamos, que logo, logo tudo isso vai passar e precisamos estar muito bem preparados para quando tudo... Eu estou só aguardando a Celi para a gente começar a conversar um pouquinho e daqui a um pouquinho nós vamos ter o convidado também. Alô, oi, Celi! Olá, que bom! Olá! Olá! Tudo bom, Celi? Como é que passou a semana? Que ótimo! Olha, graças a Deus, uma semana tranquila, com trabalho, com afazeres de casa, né? E com dicas tão legais, né, Milu, que a gente vem falando e vem A gente para tem trabalhado muito isso, né, Celi? Muita a movimentação, mesmo estando em casa, a gente está movimentando tudo, né? Com certeza, com É isso certeza. aí. E também eu quero agradecer a todos que vão estar participando, que já já todas as pessoas estão entrando, e em especial ao doutor Marcelo, que aceitou o nosso convite. Para a gente Isso, que vai estar daqui a pouco com a gente, é um né? grande prazer, e um agradecimento também, em especial ao meu filho Roberto Pernicaz, Ele que já está aí, o Roberto já está aí. ele já Obrigada. entrou Obrigada, Beto. porque o Roberto realmente foi uma indicação dele e eu acho que merece um agradecimento nosso do quem mexeu na Com cabeça, certeza. né? Com certeza. Vai ser uma live muito boa, vai ajudar muitas pessoas. E obrigada, Alberto, por essa força, né? Com E, certeza. Celi, a gente vai daqui a pouco chamar o doutor Marcelo e conversar um pouco com ele sobre saúde, né? Depois a gente explica um pouquinho melhor. Aí, antes do doutor Marcelo entrar, a gente queria conversar um pouco com as pessoas, né, sobre essa coisa de estar em casa e cuidar da saúde física, que nós vamos falar mais profundamente daqui a pouco, e também da saúde emocional, né, Celi, que é a sua área, que é Isso. sua expertise. E aí eu queria que você introduzisse um pouco isso, falar um pouco dessa que a gente já conversou em outras oportunidades, mas hoje explicar um pouco mais sobre a saúde emocional, né? Estar em casa com os filhos e tudo mais, Isso. né? Então, eu vou falar realmente sobre a relação pais e filhos em meio Isso, à pandemia. Então, assim como nós, adultos, as crianças também estão tendo as suas vidas afetadas. Por quê? Rotinas alteradas, elas também estão tudo, né? tendo novos recursos de estudo, Celi, né? só abaixa um pouquinho o seu celular, porque está aparecendo muito o teto e a sua cabeça. Isso, aí, a Pronto, gente vê vamos melhor ficar mais você. pertinho, pronto. Isso, E com isso. isso, as crianças também vêm experimentando insegurança e muitas vezes elas querem uma resposta de quando tudo isso vai acabar. Mas, Isso, enquanto adultos, vamos pensar também, né, Milu, que nós também estamos aguardando essa com, resposta, com né? Nós certeza. também estamos. E vamos gerir a verdade que nós não temos, e nós não sabemos quando teremos. Quando teremos. Então, diante desse cenário que é É, tão incerto, a crença de que ter uma resposta, que eu tenho que ter soluções, ficam muito mais ativadas. E com isso claro. vem as emoções desagradáveis. Quais são? O medo, a raiva, né? Então, por isso que eu penso, como psicóloga, que alguns princípios, né, colocados em práticas pelos pais, podem oferecer muito acolhimento,
muita segurança É. e também alívio para os filhos, porque assim como a gente precisa, os filhos também precisam, independente da idade, não é verdade? Sim, sim, sim. E é Os filhos isso. recorrem a gente, né? As crianças precisam da gente como suporte para isso, né? E nós, como adultos, também precisamos desse suporte de outras pessoas ou de outras formas, né? Com certeza. E é libertador permitir-se, Milu, admitir-se quando não tem, a gente não tem que saber tudo, né? É. Então, a gente tem que ter informações seguras, que hoje, graças ao doutor Marcelo, falando sobre saúde, eu acho que nós vamos ter isso, mas sem Sim, excesso, sim. mas Uhum. sempre respeitando a idade das crianças. Cada filho está numa fase de desenvolvimento que eu já venho falando, já É, algumas lives falando sobre a gente respeitar, né? E isso. livros e vídeos Hum, também são ótimos recursos para as crianças. Então, é muito importante, senhores pais, né, validar as emoções da criança, principalmente as emoções desagradáveis, como medo, né, como às vezes a própria ansiedade. E falando nisso, a criança, nós adultos também, a gente é, elabora, ressignifica, dá um novo sentido para o que está pensando. E, consequentemente, nós vamos mudar o quê? A nossa forma de sentir e de se comportar. E é, podemos, Milu, como psicóloga, reciclar esses pensamentos. Por quê? Porque a gente reciclando, a gente pode ter, vai experimentando um alívio na emoção do medo e até, consequentemente, vai abrir um espaço para a criança brincar, para ler e se divertir. Aí alguém pode perguntar, mas Celi, você como psicóloga, como reciclar esses pensamentos? Abrindo espaço para falar sobre eles, pensando sobre eles por outras perspectivas, avaliando se eles são verdadeiros ou nada verdadeiros, porque os pensamentos eles transitam, né? E a gente é. ver se eles são 100% verdadeiros ou eles não são nada verdadeiros. Agora, em último só, é lembrar, para cuidarmos, nós precisamos nos cuidar, senhores pais. Né? Então, Você não pode cuidar de alguém se você não está bem, né? Não tem com como você cuidar de alguém se certeza. você não está bem, Por né? isso que é muito importante esse cuidado. Então, meu parecer hoje, falando um pouco sobre a relação pais e filhos em meio à pandemia, são essas questões que são importantes vocês terem, né? Porque com isso as pessoas vão se sentindo melhor e os filhos, consequentemente, cada um de acordo com o seu desenvolvimento, é respeitando cada filho, cada idade. Não pode exigir algo que ele não tem ainda esses recursos para É. poder lidar, não é? Celi, só te interrompendo, já começando a te interromper, o Luiz está falando aqui pro Beto que a sua mãe é sensacional, tá elogiando você, tá vendo? Olha, Luiz, que bom! Como é bom a gente ter reforço, né, positivo, né? Você viu, não são só as Exatamente. crianças que precisam, nós adultos também, porque Oxe, nós estamos melhora muito a autoestima, né? Mas a Celi é muito, mesmo. nem fale. Escuta, Celi, falando nessa coisa da gente poder ajudar as crianças e tudo mais, a gente, uma coisa que eu tenho estudado muito também, junto com você, sobre a inteligência emocional, a gente tem que entender que às vezes tem coisa que não tem, a gente não tem o que fazer, né? Nesse caso, esse momento, a gente não tem o que fazer com o vírus, com o fato de estar em casa, mas a gente tem formas de procurar melhorar o que a gente tem nas mãos. A gente está em casa, então está em família, está em grupo. Então, como melhorar isso? A gente não vai mudar o fato de estar em casa, a gente não vai mudar a doença que não depende da gente. Então, o que depende da gente, a gente tem que ir atrás e tem que buscar uma solução, não é isso? Com certeza, sempre há solução, tá? Sim. A gente vai, Uhum. como eu falei para vocês,
A gente tem que reavaliar e ressignificar os nossos pensamentos. Agora você pode dizer, mas eu não consigo, mas eu não sei. Qual é o problema? A gente procura ajuda. Psicólogo, você Sim, sabe, Marilúcia, que psicólogo procura ajuda também? claro, tem que ter, né, Não é Celi? Tem que verdade? O ter. psicólogo A gente não consegue fazer também. nada sozinho, ou a gente vive em grupos, não tem Com jeito. certeza. E eu só tenho que agradecer também as ajudas que eu peço, o meu psicólogo que eu faço terapia hoje, um grande agradecimento a ele também. Então, todas as pessoas precisam ter a consciência. Se não consegue, pode pedir ajuda em todos os Claro. aspectos da vida, não é isso? Sim, sim, temos que, a gente precisa um do outro, né? Nós estamos afastados, fisicamente, mas precisamos ainda do um do outro da melhor forma que pode, né? Ou pela internet, mas tem que pedir ajuda, não pode ficar só, né, sofrendo sozinho também. E não tem resposta para tudo, a gente pode buscar resposta, porque a gente não tem resposta para tudo, Com né? Ninguém tem resposta certeza, para tudo, com né? certeza. Nós aqui, até falando nisso, né, Celi? Nós temos um livro, né? Quem não conhece o nosso livro, ou quem mexeu na minha bagunça, que é Eu um vou livro mostrar voltado também, ó. para crianças e adolescentes e que fala da organização da vida em todos os aspectos. Então, nós falamos no geral de cada um dos aspectos. A gente tem uma área de saúde, tem a área de estudo, tem a área de tempo, a organização física do quarto, enfim todas as áreas de vida desse adolescente, dessa criança. Mas a gente precisa de ajuda para entrar mais a fundo nesses temas, né? Então, nós vamos trazer, semana passada nós trouxemos uma profissional de organização, né, que é a Rosália, que é uma especialista, ela falou um pouco da organização nesses tempos, e hoje a gente está convidando um médico, né, que vai entrar Sim. mais a fundo nesse assunto da saúde em tempos de quarentena, em tempo de isolamento social, né, como manter essa saúde em ordem, a saúde física, não é isso? E quanto à saúde, é muito importante hoje essas dicas, porque nós também vamos estar atentas, porque o doutor Marcelo, ele vai poder passar para a gente orientações precisas para a gente poder cuidar melhor de tudo isso e ajudar Isso, os nossos filhos. E nada como isso. ouvir um grande profissional, né? Um Uhum. especialista na área, que eu acho que ele vai poder ajudar muita gente. Sim, sim. Nós vamos trazer agora, então, a Celi vai sair um pouquinho. Tô só ler um comentário aqui. O primeiro comentário foi da Vox, da Celina, elogiando o livro. Obrigada, Celina. Agora, a dona Nilda está falando, as crianças têm muita energia aqui em casa. Eu tenho uma adolescente com muita energia e hormônios implodindo. Trocando horários de dormir e se alimentar está complicado. A gente imagina, realmente está tudo muito complicado, né? Você quer falar um pouquinho, Celi, sobre essas Então, mudanças mas todas de isso a gente adolescente? vem falando em vários momentos, mas é importante ter uma rotina e uma agenda com horários. Não vamos bagunçar os horários, horário para acordar, horário para tomar o café, horário para fazer as lições da escola, horário para almoçar, sentar todo mundo na mesa, se possível. Ter horários é muito importante, inclusive para o banho, para a alimentação, para o estudo e para as atividades recreativas também. Então, Isso. isso a família precisa realmente ter isso para poder ter uma boa organização, né? Nesse A sentido. gente sabe que não é fácil tratando de adolescente, né? Mas é uma insistência e tem que colocar essa regra mesmo dos horários, né? Celi, a gente vai dar um tempo agora e chamar o doutor Marcelo, aí depois você volta. Pode ser? Eu volto sim, tá, gente? Eu estou Tá. aqui atenta também às dicas. Isso. E Celi, quando você voltar, abaixa um pouquinho seu celular, está aparecendo muito teto e é só a sua testa. Você precisa. Ah, É isso, eu tá? vou tirar aqui o suporte que eu coloquei aqui para ver melhor, mas vocês têm razão, Perfeito. tá bom? Eu vou chamar o doutor Marcelo, então, para a gente bater um papo com ele e você interage, por favor, se ele faça as perguntas também para o doutor Marcelo, tá bom? Tá bom, tá ótimo, Até daqui a obrigada. pouco. Beijo, até daqui a pouco. Agora eu vou chamar o doutor Marcelo, gente, para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde, que ele é o nosso convidado de hoje. Doutor Marcelo, vou chamá-lo agora. Adicionar. Vamos ver se ele entra. Ah, entrou. Boa tarde, doutor.
Tudo bem? Tudo, prazer estar com o senhor aqui hoje. Prazer é Obrigada por meu. aceitar nosso convite. O doutor Imagina. Marcelo Altona, ele é clínico e geriatra e trabalha no Hospital das Clínicas e no Einstein. Não é isso? Isso mesmo. Quer falar um pouco mais do que o senhor faz, doutor? Onde que o senhor atua, em que área especificamente? Eu sou clínico geral e geriatra de formação. Basicamente, eu atuo em consultório privado e na área de assistência, ensino e pesquisa. Eu estou vinculado ao Hospital das Clínicas e à Faculdade de Medicina da USP, enfim, onde a gente desenvolve também um pouco esse lado mais acadêmico, né? E na atuação privada, eu basicamente fico no consultório e eu estou muito vinculado ao Einstein por uma relação aí longa de já ter sido funcionário, enfim, está bastante envolvido e cuidar muito dos meus pacientes lá no hospital especificamente, né? Perfeito, muito bom. Doutor, a gente agradeceu e quer reforçar o fato de o senhor ter aceitado conversar com a gente aqui. Nós somos autoras do livro, né, O Que Mexeu na Minha Bagunça, que o senhor conheceu, sabe, né, do livro. E nesse livro a gente trata da vida do adolescente e da criança. Nessa quarentena, desde que começou a quarentena, nós começamos a fazer lives nos sábados para conversar com o nosso público. Normalmente são mães, educadores, né, e os adolescentes também. Então a gente procura trazer para esse público, para as pessoas que nos assistem, os amigos, mais informação e forma de criar uma teia de conhecimento, uma teia de envolvimento com outras pessoas para passar melhor esse período, porque a gente sabe as dificuldades, é um período de muita incerteza, como a Celi falou, de muitas dificuldades para muita gente, então a gente tem que estar se amparando uns aos outros, né? E a gente convidou o senhor para falar um pouco sobre como trabalhar a saúde física. Não vamos falar da Covid, do coronavírus em si, porque isso já é, né, uma demanda muito grande na imprensa, já é muito falado, então eu acho que não é necessário a gente ficar tratando do assunto específico aqui. Então, a nossa ideia é trazer como cuidar da saúde estando em casa, família toda junta, às vezes em ambientes pequenos, né? Tem gente que mora num apartamento pequeno, numa casa pequena, com muita gente na família. Então, assim, como cuidar da saúde, como se manter saudável, imune, até uma proteção para a doença, você pode falar um pouco sobre isso. Nesse período, o que fazer, quais as dicas que o senhor daria para as pessoas que estão nos vendo agora, doutor? Acho muito, muito interessante essa conversa, porque a gente está falando muito de Covid, de corona, do impacto dos cuidados, da preocupação, Isso. de quarentena, mas no final das contas a gente fala muito pouco do cuidado da saúde, né? E apesar de a gente estar diante de uma situação inimaginável e talvez nunca vista antes, pelo menos aí mais recentemente, nos últimos anos, a gente não parou de ter os outros problemas de saúde, né? Sim. Então, nós entre os médicos falamos bastante, né? As pessoas continuam infartando, né? O infarto continua sendo a doença que mais mata, mesmo em tempos de Covid, ainda é o infarto a doença que mais mata. As doenças todas metabólicas, as doenças crônicas, né, do adulto e do idoso, que são as doenças que lá na frente vão comprometer a saúde das pessoas como um todo e que precisam de uma agora, atenção, né, essas doenças elas não podem ser deixadas de lado num momento como esse, com a única justificativa de que tem o Covid para se preocupar, né? E quando a gente fala de cuidado da saúde física, eu gosto de bastante desse tema, até porque na prática clínica, quando a gente atende jovem, né, especialmente no consultório, jovem que quer cuidar da saúde, fazer check-up, cuidar da qualidade de vida, a gente tem que entrar muito nesse assunto, que é o assunto do hábito, né, que é o assunto exatamente, é o que a gente da fala nossa, muito do livro. Que a Celi até falou, que é a questão da rotina, né? Hábitos e rotinas são coisas muito interligadas entre elas, e a gente até fala, tem vários livros interessantes que falam que o hábito, para ele ser facilmente implementável no seu dia a dia, ele não pode ser complexo, ele não pode ser difícil de ser Começar implementado. com pequenas ações, né, doutor? Exatamente. É preferível que você faça
pouco tempo diariamente, e do que você já comece com uma expectativa muito grande de que você vai trazer uma grande mudança. E já que a gente teve uma mudança muito grande na nossa rotina, no dia a dia, com essa questão do Covid, a gente deveria aproveitar esse momento, especialmente quando a gente entrou nessa quarentena, mas agora também quando a gente for sair da quarentena, para aproveitar e olhar para esses hábitos, olhar para essa rotina. Né? Porque eu acho que novos hábitos na vida, né? Exatamente. E agora que a gente começa a perceber, olha, trabalho, e agora? Não posso trabalhar. Quero conquistar, né? Tenho muitos objetivos, aí de repente está todo mundo parado em casa, né? Tendo compromisso. O que eu faço com tudo isso, né? O que eu fiz com tudo isso? Exatamente. E a saúde, que é o que a gente tem de mais nobre, a gente muitas vezes deixa de lado em prol de um outro objetivo, não dá valor. Agora, talvez esse é o momento, e eu acho que, enquanto médico, enquanto profissionais da área da saúde, a gente tem que bater bastante nessa tecla. Né? Vai passar, o Covid vai passar, as coisas vão melhorar. Eu acho que o momento de falar de mudanças de hábito, de implementação de rotina para melhorar a saúde é agora. Né? Agora, mesmo que a gente ainda esteja em quarentena, mas especialmente num futuro próximo que a gente imagina que vai se desenhar a retirada desse processo. Né? E aí, no dia a dia, existem várias dicas. Né? Porque as pessoas falam, mas eu estou em casa, aí é ruim porque eu acabo comendo muito. Né? Porque eu estou em casa, eu não... Troca de receita. Quando você estabelece uma rotina, quando você se organiza, como vocês estavam falando, né? É importante ter hora. Né? Não é porque você está em casa o dia inteiro que você tem que ficar de pijama, né, o dia inteiro. Então, acorda no horário predisposto, arruma a sua cama, né, se lava, vai tomar café, veste uma roupa de trabalho, tudo bem, mais informal, mas veste uma roupa diferente da roupa que você dorme, né, fecha a porta do quarto, se você pode, não volta para o quarto que você vai ver a cama e aí a cama vai... referir uma necessidade de deitar, que na verdade ela não existe porque você acabou de dormir. E a gente fala, né, doutora, até interrompendo um pouco a senhora, tem gente que precisa trabalhar no quarto, que o computador fica no quarto, mas arruma a cama, já deixa para não ter aquela vontade de voltar para a cama. Então, coisas pequenas, né? São coisas que mudam a perspectiva, né? Se o quarto está arrumado, você já não tem mais aquela coisa de desleixo, né? Então, acho que é importante todo esse tipo de atitude. Exatamente. Olha para a janela, né? Enfim, tenta estabelecer alguma regra que faça sentido. Conexão, exatamente. E isso junto com um monte de outras coisas, né? Que a gente pode fazer. Né? Desde a questão alimentar também. Mas eu fico em casa, eu como mais. Ok, então... Talvez esse não é o momento de você ficar comprando no supermercado qualquer tipo de comida calórica e, né, enfim, que vai ficar brilhando os seus olhos para você ir lá e fazer um lanchezinho o tempo todo. Então, e é um bom momento para aprender a fazer comida de verdade, né, doutora? Comida, né, comida em casa, aquela comida que a gente nem todo dia tem tempo. Então melhorar a qualidade do que a gente se alimenta. Agora não tem mais a desculpa de que eu estou na rua, eu não tenho tempo para comer, eu tenho que comer alguma coisa rápida. Né? Faça uma boa salada, come uma dieta rica em nutrientes, em leguminosas, em frutas, tira um pouco o carboidrato, tira um pouco a farinha, o açúcar. Né? Tenta olhar um pouco, e isso é hábito, você não vai aprender de um dia para o outro. Né? E os hábitos, eles têm que, às vezes você ter um gatilho para a mudança do hábito é interessante. E talvez a quarentena seja um ótimo gatilho e a saída da quarentena também. Né? Então, acho que isso a gente tem que ter essa atenção. Tem coisas que a gente não aprende no amor, aprende na dor, né, doutora? De repente, a gente pode usar esse momento para aprender e sair daqui mais fortes e melhores, né? Quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa nesse ritmo de vida louco que a gente leva, né? Perfeito, perfeito. Repensar um pouco esses hábitos, né? E nós estamos falando aqui de um certo padrão. Agora, pessoas que estão assistindo a gente que moram no lugar que não tem tanto espaço, uma pessoa que mora numa casa pequena com muita gente,
que não tem muitas possibilidades, tem que fazer aquilo que tem em casa, não tem possibilidade de ir no mercado e comprar uma comida melhor ou fazer uma encomenda de uma comida mais saudável, o que o senhor recomenda? Hábitos simples, mas buscando esse lado também. Eu seria hipócrita de eu te dizer que nesse momento o espaço não é uma coisa importante, né? Eu acho que é óbvio, quanto mais espaço você tem, maior a chance de você se desvincular, né? Ou seja, você conseguir fazer essa mudança. Privacidade, né? Mas eu acho só que talvez quem tem menos espaço vai ter que ter um nível de concentração e de empenho um pouco maior do que quem tem mais espaço disponível, né? Porque eu acho que o hábito, né, é isso que você falou, tem pouco espaço, você precisa trabalhar dentro do quarto, você não dá para sair no teu outro ambiente porque tem mais pessoas, vai te atrapalhar, ok. Então arruma sua cama, né? Enfim, se posiciona de uma forma, tenta pensar como você trabalharia no dia habitualmente, tenta associar, tenta criar microambientes dentro do seu próprio quarto para relembrar um pouco as suas atividades. Enfim, fácil não é, obviamente, a gente sabe que não é fácil, mas isso é um tremendo esforço e que vai ser recompensado no momento que a gente sair da quarentena. Porque você vai sair da quarentena, você vai falar, olha o que eu fiz enquanto eu estava nesse espaço pequeno, reduzido, tendo poucas oportunidades. Agora eu tenho, né, o mundo para, né, para me organizar. Então, por isso que eu falo que essa experiência ela vai ser única e a gente deveria usar ela como única para tentar dar essas mudanças. Melhorada. E as pessoas que têm já doenças crônicas, você falou que o número de infartos continua grande, mas as pessoas que têm esse problema de pressão, o que o senhor aconselha para elas, além desses hábitos normais, assim, continuar indo ao médico normalmente, tentar falar com o médico de alguma outra forma? Sim, o senhor isso é uma indica? preocupação muito grande que a gente tem. E, obviamente, a gente quer que as pessoas possam frequentar o médico, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que elas se exponham a um risco, né? Então, eu acho que tem pessoas e pessoas. Está acontecendo muito, as pessoas estão com medo, né, Sim. de ir ao médico. Eu acho que, assim, pessoas sabidamente com doenças crônicas, que têm maior risco né, de sofrerem de infarto, ou já sofreram de infarto, ou pessoas que têm uma doença, né, uma saúde mais frágil. Essas pessoas, a gente tem que pensar muito bem se não vale a pena o médico tá vendo elas com a mesma frequência que via antes, né? Porque é isso, você isola as pessoas dentro de casa e aí não se aborda o médico, né, para a gente entender essas mudanças que eventualmente estão acontecendo dentro de casa. E aí fica bastante difícil para a gente, à distância, né, ter esse acompanhamento, né? Alguns pacientes necessitam de exame, né, próximo e contínuo. Agora, tem muitas outras pessoas que não precisam disso. São pessoas que poderiam, às vezes, só numa consulta de telemedicina, só numa orientação por telefone, né? E, às vezes, mesmo não tendo médico privado, tendo um médico do plano, ou no SUS, eu confesso que isso a gente ainda não está muito bem organizado, mas até para os médicos do plano já existe bastante a telemedicina, especialmente durante essa fase, para dar essas pequenas orientações. Então, a minha sugestão é que a gente não use o medo de pegar o coronavírus, como uma justificativa para não cuidar do resto, porque a gente vai padecer do resto. Né? E aí a gente vai começar a perceber as pessoas piorando a saúde delas, não porque elas pegaram corona, mas porque elas não olharam para o diabetes, não cuidaram da pressão, né? E aí tem que ter o cuidado alimentar dentro de casa, né? Para o hipertenso evitar sal, evitar qualquer tipo de comida que possa piorar o processo. As pessoas estão mais sedentárias dentro de casa, a gente tem que pensar em pequenas atividades que a gente possa fazer em casa para simular aí o que a gente poderia fazer no dia a dia, em termos aeróbicos, em termos de atividade física. Sem dúvida nenhuma não é fácil, mas é uma necessidade. Eu acho que a gente precisa pensar nisso e talvez isso é muito pouco, né, perto da mudança que a gente gostaria de ter no nosso dia a dia e a gente não faz porque a gente tem as nossas desculpas já prontas, né? Que é o trabalho, a falta de tempo. A verdade é que as desculpas só mudam. Né? Primeiro é o trabalho, a falta de tempo e não sei o quê. Agora é o espaço. Então, assim, essa mudança ela vem coroar
uma coisa que para mim é muito clara, de que a gente precisa encontrar espaço e tempo para cuidar da gente em qualquer circunstância, inclusive Sim. na quarentena. A gente, como você falou, antes da pandemia, nessa correria, eu não tenho tempo para fazer um curso, eu não tenho tempo para fazer. Agora a gente está com tempo, né? Teoricamente mais tempo, e tem muitos cursos online, tem muito curso, né, à disposição. Quer dizer, então é o momento que você tem para fazer alguma coisa para melhorar até a sua competência profissional, ou, né, exercitar a cabeça, ou fazer um curso de autoconhecimento, ou fazer um. Quer dizer, tem muita coisa que você pode fazer aproveitando esse tempo que agora está livre, né? Que antes não tinha. Né? E sem custo, às vezes, né? Tem coisas sem custo. Eu me considero um adepto da medicina do estilo de vida, que é uma especialidade médica que olha muito para esse lado, né? Porque a medicina, por muito tempo, a tecnologia, ela nos fez acreditar que a tecnologia, o tratamento é a coisa mais importante na saúde, né? E a medicina do estilo de vida, ela fala um pouco exatamente o contrário, né? Que é os seus hábitos, né? Que é o seu costume, que são os seus bons hábitos de vida, alimentação, dieta, a sua capacidade de estar bem equilibrado psiquicamente, é quem vai ajudar você a ter uma melhor saúde. Né? Então, dentro desse sentido, né, da medicina da qualidade de vida, faz total sentido a gente ter esse cuidado, tanto com a mente, quanto com o corpo, quanto, enfim, com a questão... É um ser complexo, né? Nós somos seres complexos. Então, Exatamente. a saúde depende também muito... Às vezes, desenvolvemos doenças por falta de uso até né, do emocional e da cabeça, não é isso? Perfeito. A meditação, que é alguma coisa que a gente ainda no Brasil conhece muito pouco, e existe um preconceito que a gente associa muito à meditação. Comecei a fazer agora. Então, e olha aí, agora. Provavelmente não é só você, eu acho que muita gente começou a meditar por conta disso. Existem vários tipos de meditação, você pode ter um olhar mais, né, para o lado budista, com sons, enfim, com a questão dos odores, o cheiro, do incenso. Mas tem uma coisa que é o mindfulness, que a gente fala bastante atualmente, que é a consciência plena, que é simplesmente você aprender a controlar as suas sensações, os seus sintomas, a respiração, né? Enfim. E isso é treino, assim como comer bem é treino, assim como se exercitar é treino, assim como criar uma rotina é treino. Então, é mais uma coisa... para mim era uma coisa muito difícil. Agora eu já estou começando a me achar, né? Mas é um treino realmente. Eu estou fazendo um projeto de 21 dias, que é o tempo que alguns estudiosos dizem do hábito, né? Se você faz uma coisa durante 21 dias, ela vira hábito, né? A gente trabalha isso no livro também. Então, eu tô nessa linha. E, doutor, eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que foi do Beto, inclusive, passou aqui, perguntando se o senhor tem alguma ideia, né? O senhor pode dizer para a gente se até junho, julho, como é que nós vamos estar em relação à pandemia? Isolamento até lá? O que o senhor, como médico, vê isso? Eu não consigo falar de tempo, porque o tempo, na verdade, ele vai depender diretamente da curva da progressão da doença, né? Eu imagino que quando essa curva de progressão da doença começar a diminuir, ou seja... Quando os casos registrados diariamente no Brasil pararem de aumentar e começarem vão passar por um platô, mais ou menos, né, constante, quando eles começarem a diminuir, ou seja, claramente, depois de alguns dias que eles estão num processo decrescente, a tendência é que as medidas de fechamento, elas comecem a ser um pouco mais aliviadas. Mas a gente não pode se iludir. Né? Porque a gente vai ser um pouco mais, vai ter um pouco mais de liberdade, mas vai se exigir ainda o uso das máscaras, o distanciamento pessoal na rua, enfim, nos bancos, nos ambientes, porque se a gente não fizer isso, a curva volta a crescer depois de pouco tempo. Né? A curva só vai ter assim, né, doutor? A curva só vai diminuir e não voltar a crescer quando a gente tiver 70%, 80% da população que já entrou em contato com o vírus e desenvolveu ou não a doença. Enquanto isso não acontecer, a tendência é que todas as pessoas que não entraram em contato com o vírus possam desenvolvê-la. Então,
a sugestão é que as coisas voltem ao normal a partir do momento onde existe esse decréscimo. Agora, tem muitas coisas envolvidas, políticas, econômicas, que são muito complexas de se analisar nesse cenário, e está muito claro que não existe certo ou errado, né? A gente está vendo na literatura, a gente está vendo nos países, cada um está fazendo de uma forma, né? Uma coisa eu não tenho dúvidas, a gente não vai voltar para o cinema em julho, entendeu? A gente não vai voltar para um restaurante em julho. Para um show. A gente não vai voltar para um show em julho. A gente vai voltar para a rua, com Sim. distância, com máscara, com proteção. Isso faz parte do hábito que o senhor falou, né, doutor? Aqui a gente não tinha muito hábito de usar máscara. Exatamente. Enquanto a gente vê que países orientais, principalmente, eles, né, o uso da máscara já é uma coisa mais comum para eles, né? Então a gente tem que começar a adquirir esse hábito também, né? Eu nunca me esqueço. A máscara, a higienização. Eu nunca me esqueço num vídeo, logo no começo da pandemia aqui no Brasil, que eu vi um vídeo de um brasileiro radicado no Japão, falando, olha aqui como a gente tá de máscara, mas está na rua, é uma bobagem um lockdown e tal, né? Mas esse isolamento social não faz sentido. Mas aí eu pensei comigo, mas espera aí, ele está há 30 dias na nossa frente em relação à evolução da doença. Exatamente. Eu acho que nós também vamos chegar nesse nível de voltar às ruas quando as doenças, né, a doença estiver diminuindo, mas é que ele está um mês na nossa frente. Se a gente fizesse isso há um mês atrás, a gente já está pior do que a gente já está vendo em alguns lugares. Eu acho que a vida vai ser mudada de qualquer forma, até a gente ter uma segurança em relação ao vírus, a vacinas, etc. A gente vai ter esses cuidados agora daqui para frente, né, doutor? Sim, sem dúvida. Até shoppings, né? Acho que é o ganho do hábito da higiene, né? Eu acho pouco provável que você agora não fique mais atento depois de manipular alimentos, antes de manipular alimentos, né? Quando você está num ambiente público, né? Colocar a mão no corrimão, a questão do álcool gel. Isso são bons hábitos. Acho que se você conseguir controlar o psíquico, né, para não virar também uma mania, né, uma neura, eu acho que só tem coisas boas para se acrescentar. Não, vamos passar dessa e sair melhores, né, doutor? Se Deus quiser. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se os senhores querem responder. Uma vez contaminados, estamos imunes? Isso é uma dúvida muito grande que a gente tem. A literatura sugere-se que as pessoas que tiveram a doença, né, sintomas, mesmo que sejam leves, que essas pessoas, é pouco provável que elas se contaminem de novo. Mas a gente não tem na literatura uma evidência clara de que isso não possa acontecer. A gente está levando isso em consideração baseado nas outras doenças infecciosas. O vírus corona vai ter que se mudar, sofrer uma mutação e passar alguns meses para a gente estar suscetível a ele de novo, especialmente quem entrou em contato e desenvolveu a doença. Ainda muita coisa em estudo, né, doutor? Muito. E eu acho que, junto com a vacina e com outras questões que a gente provavelmente vai ter lá para o final do ano que vem, só provavelmente, vai chegar essas informações todas que agora a gente carece, né? Inclusive de tratamento. Na sua área específica, geriatria, o que o senhor diria, a gente vê hoje, assim, principalmente eu e a Celina, nesse trabalho das lives e recebendo depoimento de pessoas, o sofrimento maior dos idosos, que muitos estão sozinhos em casa, porque, né, estão afastados da família, então ficar sozinho o dia inteiro, então eles têm uma resistência até de ficar em casa, é bem mais difícil. O que o senhor recomendaria para esses idosos que estão sozinhos ou com pouca gente em casa, e querem sair, querem ter uma vida normal? Eu acho que a gente tem que ter um olhar individualizado para cada uma das pessoas, né? Porque você tem esses idosos que entendem que o isolamento não serve para eles e que eles podem seguir a vida deles normalmente, e é difícil, porque normalmente são pessoas um pouco mais teimosas, que já com uma personalidade teimosa, e você conseguir mudar isso não é fácil. Então, acho que você tem que tentar mostrar pelo racional, né? Então, olha, as pessoas estão padecendo, pessoas da sua faixa etária estão se internando, estão falecendo, a gente tem que ter um cuidado. As curvas são nítidas, só não enxerga quem não consegue ver, né? Então, diariamente a gente está numa curva ascendente, tá? Não existe ainda nenhum sinal de que a nossa curva, aí eu estou falando uma curva como um todo, né? Em todas as classes sociais,
ela está ascendente. Você pode tentar individualizar. Ah, sim, o pessoal no Itaim está diminuindo. Bom, mas o pessoal no Itaim, nos Jardins, em Moema, né, em bairros nobres de São Paulo, eles podem fazer a quarentena com uma facilidade maior do que outras pessoas da periferia, né, da periferia. Então, eu acho que assim, esse é um olhar, né, para o idoso que tem então esse perfil mais teimoso. Agora tem o idoso que o que você fala ele faz. Aí esse idoso é o idoso que tende ao isolamento social e às vezes ele até não vai reclamar se ele estiver isolado, psiquicamente frágil, né, ele não vai reclamar. Então, para esse a gente também tem que ter um olhar especial, porque essa questão de nunca visitar o idoso pode acabar com algo pior ainda, né? Então, acho que a gente tem que ter esse meio termo, né? A gente tem que tentar estar acessando diariamente esses idosos para entender como eles estão psiquicamente. E eu falo com os meus pacientes, eu tenho autorizado eventuais aberturas nesse processo de isolamento. Claro, visitas cuidado, com máscara, com distância, com luva, com higiene, mas porque eu entendo que o isolamento social também para algumas pessoas pode ser muito maléfico, até mais maléfico do que a doença, né? Então, eu acho que tem também esse outro lado. Agora, não tem uma mágica, né? Eu acho que é muito papo, é muito mostrar... Conhecer também o seu idoso, né? A família Exatamente. saber as demandas daquele idoso, né? Sem como dúvida. é que ele reage. É bem importante estar atento mesmo, né? Nossa, doutor, gostei muito de conversar com a senhora, viu? Muito bom. Foi um prazer. É uma visão da medicina fora aquele foco Sim. né, da parte física mesmo. Você viu o paciente como um todo. Muito bom. Acho que é o grande diferencial acho que do geriatra, do médico generalista, é isso, né? A medicina está muito desenvolvida e a gente às vezes foca muito no sintoma, na doença, né? Então a gente tem que olhar um pouco nas pessoas como um todo, porque acho que os objetivos, né, e as consequências desse cuidado vão ser melhores. Maravilhoso, muito bom. Tem uma pergunta só mais aqui, doutor, mas eu acho que você já respondeu, mas enfim, o que fazer para preservar a saúde arterial em casa? É o que você falou, né? Evitar o sal, são os mesmos cuidados que a gente teria que fazer quando a gente não estivesse em casa. A diferença é que é mais difícil você fazer atividade física, né? É mais difícil você controlar a sua dieta, às vezes, porque você tem acesso, especialmente se você compra a comida, né? Aquela guloseima, você tem mais acesso, pior. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, evitar o sal, evitar o excesso de carboidratos, tentar criar uma rotina, que é o que vocês falam muito bem, que é horários para refeição. Fecha a porta da cozinha, não vai entrar na cozinha à toa, vai entrar na cozinha na hora que tem para comer. Né? Passa longe da geladeira, né? Sim, são coisas pequenas, mas é isso. Se você ficar andando na cozinha, uma hora você vai olhar para a geladeira, você vai querer abrir mesmo. Né? É a mesma Tenha coisa sempre fruta de preferência em casa, que dá fome com a fruta. Por que muitas pessoas não conseguem trabalhar em casa? Né? Justamente por isso, porque as pessoas elas têm os outros atrativos do lazer, às vezes, em casa, que afastam ele, né, do trabalho, o Netflix, o computador, o desenho, enfim, e outras coisas. Então, acho que a gente tem que ter todo esse olhar de cuidado da saúde em casa. E sempre vai ser uma desculpa, aqui eu não consigo andar, o espaço não é grande. Poxa, mas existem outras atividades aeróbicas que você pode fazer sem espaço. Eu ia falar isso, doutor. Você precisa de uma orientação, você precisa ter um monte de... A Celi mesmo passou uma ginástica sentada, só para movimentar, e realmente faz uns exercícios. Quer dizer, para idosos é maravilhoso. Você faz sentado e, quer dizer, tem possibilidades, né? Tem desde as pessoas que não têm nenhum, por exemplo, acesso... sei lá, porque às vezes tem um conteúdo pago, né, na internet, que você acessa, você paga lá R$ 30 por mês e ele te ensina a fazer ginástica e tal. Às vezes você não tem acesso a isso, não pode ter acesso a isso, mas se você procurar na internet, se você procurar, está muito claro e muito difundido. Hoje é muito fácil isso, né? Isso, a única coisa que você tem que tomar um cuidado, assim, você nunca fez e agora você vai resolver fazer na quarentena, toma cuidado com a intensidade, toma, né, cuidado com os movimentos, assim, porque já que nesse momento você não vai ter aquela assessoria próxima de um educador físico, de um profissional, então faz aquilo que você entende que não vai te trazer risco.
mas que pode ser plausível para esse momento. Dentro das possibilidades, né? Existem possibilidades dentro da nossa própria possibilidade, né, doutor? Perfeito. Espaço pequeno você consegue fazer. A gente, quando a gente não tem vontade, tem desculpas, né? Então eu acho que é colocar isso na cabeça. Eu tenho que aproveitar esse tempo e não tenho o que fazer. É a condição que eu tenho e trabalhar em cima da condição que eu tenho. Não é isso? Pela primeira vez, a gente teve uma situação externa que impôs na nossa vida algo que a gente, na maioria das vezes, não vivencia. Então, o que é melhor estímulo do que mudanças nesse momento? Ou seja, porque vai voltar diferente. Tem pessoas que acham que não, tem pessoas que acham que sim. Vai voltar, claro que vai. O que a gente está vivendo com isso, assim, só não vai voltar diferente para aquelas pessoas que continuam com um olhar longe né, do que é bom, do que faz bem para a mente, para as pessoas em geral, para pessoas egoístas e tal. Agora, para a maioria das pessoas, eu acho que vai melhorar. Que bom, que bom. É bom. O otimismo seu me deixou mais animada também. Doutora, adorei conversar com você, muito bom. Gostei muito do seu trabalho. E a gente ficou muito, muito feliz mesmo. Agradecemos a sua presença aqui. Pode deixar o seu contato, se eu quiser falar alguma coisa a mais, por favor, fique à vontade. Se o pessoal entrar no próprio Instagram, no Marcelo Altona, lá podem me acompanhar. Eu falo bastante um pouco disso que eu estou falando aqui com vocês. Também da Covid, tem outras dúvidas, enfim. Eu tenho um canal no YouTube, no Facebook. É só botar meu nome, Marcelo Altona, que as pessoas encontram e elas me acham. Vai ser um prazer as pessoas me acompanharem. Qualquer dúvida eu posso responder. Com prazer. Que bom, doutor. Muito obrigada. Imagina. Bom trabalho. E obrigado vamos vocês. sair dessa melhor. Gostei muito de conversar com a senhora. Obrigado vocês pelo convite. Foi um prazer. E muita saúde e muito juízo para todo mundo. Para todos nós. Obrigada, doutor. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí você pode sair com a Celi. Celi, vamos lá? Adorei conversar com o doutor Marcelo. Uma grande presença. Cadê a Celi, gente? Celi, vamos lá? Conversar um pouquinho mais, Celi? Celi? Gostei muito de conversar com o doutor Marcelo, Celi. Que pessoa maravilhosa. Agora eu abaixei, eu tô até gostando, que eu já estou aparecendo mais. Agora você está aparecendo, não estamos vendo só a sua testa. Só que o som está um pouco baixo para mim. O som está um pouco baixo. Aqui está tudo perfeito, acredito. Olha, eu acho que as pessoas estão elogiando, as pessoas gostaram muito do Dr. Marcelo, uma pessoa maravilhosa. Gostei de ver a medicina fora da doença, fora do problema, a medicina, né, vendo a pessoa como um ser mais complexo, né? Muito interessante, um papo maravilhoso. Você não gostou, Celi? Não, olha, eu gostei muito. Eu confesso que o Dr. Marcelo realmente chamou muita atenção. E o que eu acho que ficou, que eu quero compartilhar com todos, que me chama a atenção assim, até escrevi, mas eu vou falar. Acolha, ouça, aponte comportamentos que deve ter nesse momento. Ele fala muito em prevenção. Cuide-se, perceba-se, aceite e valide as suas emoções. Ele fala, acolha-se e permita-se ser acolhido. Eu acho que aí essa mensagem que ele trouxe, que eu acho que como médico é maravilhoso, porque o lado humano... Exatamente. Hoje nós estamos... Ele viu o indivíduo, né? Ele viu o indivíduo, não o doente, o indivíduo como um todo. Muito bom, muito bom. Humano, e ter um médico assim, com certeza, doutor, às vezes eu acho, será que eu estou na terceira idade? Às vezes eu acho que não. Mas depois do... acho que você já sei quem você vai mudar de... acho que depois da sua live eu vou marcar... Deixa passar essa fase, eu já vou marcar minha consulta, né? Eu acho que sim, viu? Porque realmente... E várias pessoas, né, que a gente às vezes fica em dúvida, né? Se a gente está na terceira idade ou se não está.
Às vezes a gente fala, não estamos na terceira idade, mas o que importa é... Existe a negação, né, Celi? A gente quer negar. Mas o importante é se cuidar e se perceber e acolher e permitir-se ser acolhido. Tudo que fizer para poder acolher a si e aos outros, gente, é muito bom. Celi, só os comentários aqui, olha, estão elogiando você também. Estão falando que semana que vem é Dia das Mães, né? Viva as mães. Vamos fazer uma live especial para as mães semana que vem. Celi, o que você acha? Então, a nossa ideia, a gente já conta qual é o tema, Milu, que eu gostei. Não, vamos deixar, a gente divulga durante a semana, mas vai ser um tema para as mães, né? Então vai ser uma surpresa para todas as mães e a nós que somos mães. Né? E para os filhos que têm as mães que precisam assistir para ajudar as mães também. Quer dizer, vai ser um tema para todo mundo. Bom, ainda bem que meus filhos estão todos aqui participando. Que bom. Os meus também, os meus 2 também estão aqui. Já podem assistir que a mamãe vai falar semana que vem, né, Celi? Com certeza. E filhos, pessoal, é o nosso maior tesouro. Eu estou tão nesse momento de agradecer que eu acho que é o nosso tesouro, né? Que as pessoas... Eu acho que é a função da vida da gente, depois que a gente vira mãe, né? É o que a gente tem de meta. Se não fossem eles, eu já teria desistido de muita coisa há muito tempo, né? A gente continua pelos filhos, eu acho. Com certeza. Filhos, para a gente, é um tesouro, eu falo para qualquer pessoa hoje, e nesta fase de mais acolhimento, de mais isolamento, eu acho que eu estou tendo a prova disso, e eu acho que isso é muito importante. E esse acolhimento, né, que são os pequenos gestos, fazem uma grande diferença. Toda a diferença, né, Celi? Toda a diferença. E como o doutor falou, olha, todo mundo elogiando a entrevista, o doutor, tá todo mundo adorando a nossa live. Que bom. Obrigada, gente. Como ele falou, Celi, a coisa da rotina, né, de manter os bons hábitos, que a gente vai mudar, assim, fazendo um resumão do que ele falou, nós vamos mudar os hábitos daqui para frente, né? Vamos ter novos hábitos, a vida vai ser melhor. Então, gente, como disseram aqui, eu não lembro quem falou, a gente não pode focar no problema e sim na solução. A gente não pode mudar esse problema, não tá nas nossas mãos. Então, vamos mudar a forma de agir, a forma de viver nesse período para poder ter uma vida melhor. Né? E a dica que ele deu da meditação, pessoal, eu pratico a meditação, eu fiz curso de meditação, hoje eu estou fazendo mais mindfulness e mais uma meditação guiada. Vale a pena, para quem quiser, eu posso mandar o link para vocês. Vale a pena entrar mesmo, né, no YouTube e fazer e praticar 5, 10, 15 minutos por dia. Celi, para quem está começando, no meu caso, né, que eu te falei, eu entrei nesse programa de 21 dias, que no começo eu não conseguia nem me concentrar, agora já estou melhorando, quer dizer, e é uma programação de 21 dias, é muito bom para criar hábitos, né, que é o que a gente fala do 21 dias de hábito. Então, e mais essa que você está falando, quer dizer, são coisas que a gente pode iniciar agora, né, vai ser muito bom esses hábitos ficarem com a gente depois. Com certeza, com certeza. Então, acho que são dicas valiosas do Dr. Marcelo, de novos aprendizados, os nossos que a gente também pratica junto com vocês, né? Nós temos o conhecimento, mas nós praticamos também. E se Deus quiser, sábado que vem, surpresa, porque a Milu não está deixando eu contar, mas vai ter uma grande surpresa, um tema que vai atrair a todos. Participem sempre, né? E viva a quarentena, Beto. Vamos, a gente merece comemoração. Eu já perdi o tempo que eu sou em casa, eu acredito que 2 meses, mais ou menos, mas a gente está em casa mesmo, desde o dia 16 de março, né? Que foi assim, as pessoas começaram a entrar em casa. Aí no final da semana de março, dia 20, 21, foi decretado assim o começo de escolas parando e tal. Então, quer dizer, faz 16 de março, 16 de abril, um mês e meio, mais ou menos, em casa, né? Então, eu devo talvez estar um pouquinho antes, que eu entrei na prevenção um pouquinho antes. Mas de qualquer forma... por uns dias só, né? Você estava trabalhando até então. Eu acho que no final de tudo, a gente tem que ter gratidão e agradecer que a gente tem uma casa, que a gente tem recursos. Exatamente. E que a gente tem saúde e tem as pessoas como vocês que estão aqui com a gente hoje, né? Então, a gente tem que ter muita gratidão.
Obrigado para todos, a gente vai agradecer a todos, porque nós vamos ver todos que entraram, né? Obrigada, Marcos. Olha, tem muita gente aqui elogiando. A Márcia, gostei muito. O Roberto Penicastro está aqui já falando, já está a live inteira. E a gente que agradece o Beto também pela entrevista, por indicar o doutor, que foi muito boa, né? O doutor Marcelo Ottoni é muito bom. Então, gente, sigam o doutor nas redes sociais dele, porque ele tem o que falar pra gente, ele tem o que ensinar pra gente. Muito bom. E Marilúcia, se for de repente de assunto de interesse de todos, a gente pode voltar a convidar o doutor Marcelo para novos temas, enfim, para novas dicas, não é? Sim, claro. Então, a gente O que o Beto está falando? Que vamos comemorar um ano de quê? Da quarentena? Gente, pelo amor de Deus. Olha, daqui a pouco vamos comemorar um ano, ele falou. Deixa eu ver, amo vocês. Eu amo você também, Beto. Você é maravilhoso. Filhinho da mamãe, não é? Logo estamos comemorando um ano e teremos bolo. Com certeza, né? Por sinal, eu faço um bolo de chocolate delicioso. Ó, essa semana tem meu aniversário, você pode fazer. Acho que meu aniversário é no sábado. Então, olha, Lu, será que é no sábado, dia 9? Aí nós vamos comemorar aqui. Eu vou fazer o bolo e nós vamos fazer aqui o cantar parabéns para você. O que você acha? Porque eu não sei que dia da semana que é. Se for sábado, a gente vai comemorar com os nossos, sábado, amigos aqui da live. É sábado, eu estou aqui com a minha agenda, é sábado. Então vai ser sábado que vem, pronto. Então, vai ser dia das mães e meu aniversário. É fazer uma live em comemoração. Eba, esse ano eu queria festa, mas eu vou fazer festa com os nossos amigos daqui da live. Um bolo light, doutor Marcelo, com certeza a gente vai utilizar ingredientes todos diet. Por favor, tudo light. Gente, olha, o nosso tempo está terminando. Está acabando. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rosália, você está participando. Obrigada, Gabi. Viva eu, obrigada. A todos, né? Hoje foi um sucesso. Muito obrigada. Gente, adorei, foi muito bom. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, Beto, por indicar o doutor Marcelo. Obrigada, Celi, por estar junto. E a gente, semana que vem, está aqui. Esse encontro está sendo muito bom, eu estou adorando. Sábado já reservado para isso. Não saio no sábado, só para fazer a live. Está muito legal, muito gostoso esse encontro. É uma festa. E eu vou contar até um segredo para vocês. Hoje eu estava me arrumando, né? Porque a gente faz escova, a gente se arruma. E aí a minha filha está aqui em casa. Eu falei, eu esqueci do perfume. Ela falou, como assim, mãe? Eu falei, mas é lógico. E aí eu fui colocar o meu perfume para vocês. Vocês gostaram? Dá ótimo esse perfume, adorei. Então, calma, não esqueci de tomar banho e usar o álcool gel antes de falar com vocês. Tá bom? Isso mesmo. Um beijo a todos, parabéns. Obrigada, gente. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Cuidem-se, fiquem em casa. Essa semana a coisa está muito feia. Fiquem em casa e sigam as rotinas e as mudanças para depois da quarentena. Tá bom? Um abraço, até sábado que vem. Até sábado que vem, gente. Um beijo. Tchau, tchau. A todos. Obrigada, beijo.